Boa noite, meus amores. Vão entrando, convidando os amigos para vir participar desse bate-papo com a gente sobre o Outubro Rosa. Então vão convidando aí com o aviãozinho. Vou digitar aqui o tema enquanto vocês vão entrando. Outubro Rosa. Tô de batom rosa, blusa rosa, fazendo jus, né, gente? É uma campanha muito importante, nós precisamos aderir. Boa noite, Luan. Tudo bem? Vão entrando. A live de hoje vai ser com uma mulher que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Uma das mulheres mais elegantes que eu conheço e super profissional, assim, uma médica incrível. Eu já admirava quando eu só conhecia mesmo entrevistando, aquele contato repórter entrevistada. Eu já tinha uma admiração muito grande por ela e depois, no ano passado, quando a gente pôde se conhecer melhor, nós fizemos um curso de oratória com práticas de teatro. Essa admiração só aumentou. Falei, que mulher é essa, Brasil? A doutora Jaqueline Ferraz, ela é ginecologista e obstetra, pós-graduada em citopatologia e também em sexualidade e terapia sexual. Tem feito um trabalho educativo muito bacana nas redes sociais. Acompanhe depois o Instagram dela. E nós vamos conversar hoje sobre o Outubro Rosa, essa campanha de prevenção mundial contra o câncer de mama, né? Buscando conscientizar as mulheres sobre a importância de fazer os exames, de se tocar, se atentar aos sinais. Então vão convidando as mulheres que vocês conhecem, homens também, porque apesar de ser uma porcentagem muito pequena, o câncer de mama também pode atingir homens. Oi, Jean, boa noite! Tá diferente aqui, gente, o Instagram, os comentários. Dani, boa noite. Vocês estão me ouvindo e vendo direitinho? Espero que sim. Vou convidar então a doutora Jaque Ferraz para dividir tela comigo e a gente começar esse bate-papo, tá? Lembrando que durante a live eu desativo os comentários para a internet não ficar oscilando, mas faltando uns 15 minutos a gente volta, tá bom? Enquanto isso, vocês podem enviar perguntas por meio do balãozinho com a interrogação que a gente vai respondendo ao longo da live, tá? Bem-vindos quem tá entrando agora, boa noite. Doutora Jaque já está aqui comigo, então vamos lá. Atualizou mesmo o Instagram. Deixa eu convidá-la. Agora vai. Oi, Carol. Boa noite, meu amor. Boa noite, querida. Você tá linda com esse batom rosa choque. Obrigada pelas palavras. Eu que admiro você, essa delicadeza, essa coisa assim de menina frágil, mas que por trás tem uma força maravilhosa, tem um potencial incrível. A gente vê uma flor desabrochando. Eu realmente também te admiro muito, minha querida. Viu? Muito obrigada pelo carinho. Hoje vamos conversar aí sobre esse Outubro Rosa, né? Uma campanha que busca mais do que nunca nos unir, né? Enquanto mulheres. Isso. Você falou da atualização aqui do Instagram, eu também fiquei meio perdida, porque anteontem eu fiz uma live que estava totalmente diferente, né? Então,
Para mim também foi. De É. ontem para hoje, eu falei, oxi, muito diferente aqui. Mas Uhum, vamos lá. Eu vou desativar os comentários, já que para não ficar tá oscilando. bom. Aí eu peço Uhum, para o pessoal sempre enviar as perguntas, né, no privado e depois, quando estiver terminando, a gente ativa novamente, uhum, tá? tá bom. Eu queria que você se apresentasse mais uma vez aí para o Hum, pessoal que perdeu a tá apresentação do certo. início. Eu sou Jaqueline Ferraz, ginecologista há 31 anos, né? E com essa especialização em citopatologia, que é a olhar a lâmina que a gente colhe do material do colo do útero, né? Que vulgo chamado preventivo ou Papa Nicolau, né? E também, recentemente, há 3 anos e meio, 3 anos, eu fiz a especialização, voltei para a escola, né? E fiz a especialização em sexualidade humana e terapia sexual na USP, que era assim um sonho de mais de 10 anos e o que eu consegui realmente realizar. E tenho me sentido assim extremamente realizada porque é uma área da ginecologia que é muito pouco difundida e valorizada mesmo, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação, na especialização, na residência médica, e que é uma área da ginecologia extremamente carente, né, e que precisa ser olhada com um olhar muito mais delicado. São Basicamente, muitos sou eu. tabus, né, Jaque? É, Muitos uhum, tabus, muitos exato. preconceitos. E você está conseguindo quebrar tudo isso e compartilhar tantas informações, né, por meio das redes sociais, o grupo É, maravilhoso. Toda semana eu falo, não, vou olhar o grupo. E a gente Algum- ainda caminha devagarzinho no grupo do Telegram, né? Porque eu tenho que conciliar fazer conteúdo para o Telegram, para o Instagram, atender no consultório, atender online, então é muita coisa, e aí a gente está engateando ainda. Mas com fé em Deus a gente vai conseguir fazer um trabalho legal. Exige muito tempo, mas vale a pena, né? Já que quando você É, vê as mulheres interagindo, conversando, se abrindo mesmo, né? Eu acho que é uma uhum, realização. com certeza. Então, vamos falar aí sobre essa campanha. Tem muito tempo que você abraçou essa causa aí do Outubro Rosa. Eu vi que no mundo todo já tem algumas décadas, né? Mas no Brasil É. não é tão demorado assim, é mais recente. Exato. E desde que quando surgiu a primeira campanha, que a gente, como ginecologista, tinha que realmente participar. Como eu também trabalho no serviço público, então fica mais fácil a gente receber informação, fazer treinamento, existe por trás dessas campanhas todo um processo de divulgação, de atendimento para essas pacientes. Mas é uma campanha extremamente válida, a partir do momento que ela foi absorvida pelo Brasil, nós vimos que a gente conseguiu reduzir muito o número de casos, apesar do número de casos ainda ser muito alto, né? A estimativa está mais ou menos para 66.280 casos, pela estimativa que se faz do Instituto Nacional do Câncer, que ainda é um número imenso de mulheres que vão ter um diagnóstico de câncer para esse ano, mas que ao mesmo tempo serviu para conscientizar não só as mulheres, mas os homens também, os médicos, as entidades, e fazer com que essas mulheres tenham o seu autocuidado. Então é uma campanha extremamente válida que eu acho que todos têm a obrigação de participar. Né? Uhum. E aí eu falei no início, né, que você destacou aí a questão dos homens se atentarem também. E eu já li em algumas reportagens, e quando fazia reportagem também, eu lembro da gente destacar sempre essa questão de que os homens também estão sujeitos, né, apesar de ter uma porcentagem muito pequena. Então é para É, todo mundo mesmo abraçar essa causa. uhum. E no caso do homem, em torno de 1% dos casos de câncer de mama, né? Um percentual pequeno, mas se você for olhar em relação à população que vai ter câncer de mama, são mais de 6 mil homens, né? E principalmente aqueles homens que fumam, que têm sobrepeso, obesidade, né? Alguma alteração hormonal também, que está muito relacionada com a produção excessiva de hormônios femininos, né, que o homem também pode ter, a redução da testosterona e que favorece ele desenvolver o câncer também. Né? Hum. Já que eu queria que você explicasse de forma bem didática, como já é característica sua,
o que é o câncer em si, né? Muita gente já fala o nome câncer, já fica assustado. É. Vamos. Eu trouxe aqui em primeiríssima mão um mascote da mama que eu recebi hoje, que era para receber no início do mês. E aí, só para vocês verem que aqui, ó, nós temos várias estruturas. A mama é composta por glândulas, que são feitas de outras glândulas menores, gordura e canais, que, na verdade, são distribuídos dessa forma. E cada tipo, cada parte de estrutura pode dar origem a um câncer diferente. Então, o adenocarcinoma glandular, o tubular, a própria pele que cobre a mama pode desenvolver o câncer. Então, na verdade, o câncer de mama não é uma única doença. São várias alterações que têm comportamentos genéticos diferentes, por isso se apresentam de forma diferentes e que também têm respostas diferentes aos diversos tratamentos propostos, né? É uma doença que atinge a glândula mamária, que é externa ao nosso corpo, né? Ela fica para fora do corpo, só na frente do músculo e atrás da pele. E que não, em si não faz falta à pessoa, mas que essa doença pode se espalhar e afetar outros órgãos, e aí é que está a maior gravidade da doença, né? Atingir ossos, pulmão, cérebro, então o fígado também. Então é uma doença que tem um potencial de se espalhar, né, como todo câncer, e a depender da estrutura que ela acontecer, ela vai ter uma resposta mais fácil, mais agressiva, responder melhor ao tratamento ou não. Tá? Então, são várias doenças num lugar só. Tá? Uhum. Ficou ótimo você destacar isso, explicar isso, porque geralmente quando a gente fala câncer de mama ou câncer de algum lugar, a gente pensa que é só mesmo um tipo, e são vários, né? Mesmo sendo uma Uhum. única região. Como você falou. Já Exato. tem uma pergunta aqui. Hum, Como é bom, não sabia que os homens também podem desenvolver. Pois é, os homens também podem. Como é. ela foi, né? Tem vários tipos. Uhum. Exato. Já, muito mesmo. Uhum. E aí, cada um desse tipo de câncer de mama apresenta sinais diferentes, sintomas diferentes? Exatamente. O câncer que está mais superficial, que a gente considera o câncer de pele, e a gente tem aqui uma mama normal, ele vai começar a fazer como se fosse um vermelhidão, né? Que essa pele vai ficar inchada, como se fosse uma casca de laranja. Tá? É uma característica bastante frequente. Tá? Pode ser só um processo inflamatório, como acontece na mastite, que acontece a mastite pode acontecer durante a amamentação e fora dela. Mas se é um processo inflamatório, que você usa um anti-inflamatório e continua vermelho, aquele irritado, está aumentando, então ali precisa ser investigado, porque pode ser um tipo de câncer que ele é muito superficial, que muitas vezes a mulher fazendo a mamografia, ela não consegue identificar, porque é um câncer mais infiltrativo, tá? Ele vai como se ele fosse por debaixo da pele e fosse se alastrando para depois aprofundar. E se ficar muito extenso, então a primeira característica seria vermelhidão, aspecto de casca de laranja, e com o tempo isso pode formar uma feridinha que ela não consegue cicatrizar, tá? Então a tendência é até a crescer, porque essa região, como tem uma proliferação de célula muito rápida, não chega oxigênio, não chega sangue o suficiente para nutrir essa região. Então as células começam a morrer, começam a fazer uma necrose, e é por isso que faz essa feridinha. Então, mama que tem alguma feridinha que não cicatriza em mais de uma semana, precisa ser investigada, porque pode ser um câncer. Outra coisa, o mamilo. Se a pessoa tem um mamilo para fora e um dos mamilos começa a entrar, você tem que ficar alerta, porque tem alguma coisa por trás puxando esse mamilo, retraindo esse mamilo. Então, é importante você estar sempre se olhando, né? Se aparece uma mama maior do que a outra, começa a crescer, né? Então, você vê que não era assimétrico. E aí começou a ficar mais inchada, mais dolorida, pode também ser um sinal de que tem alguma coisa errada. Aparecimento de ondulações, nodulações, um abaulamento na mama.
Então, ali já pode ser um nódulo mais superficial que está fazendo uma protrusão na pele que está começando a aparecer até a olho nu, né? Então, você pode perceber. Como também, se você tem costume de se olhar, de repente, uma parte da mama começa a entrar, começa a ficar mais funda, então aquilo também pode ser algum tecido que está retraindo e sendo sinal de que pode estar tendo alguma coisa ali, né? Começar a sair líquido do peito, mas assim, um líquido mais avermelhado, amarronzado, às vezes até um líquido transparente que nunca tinha e só está saindo de um lado, também vale a pena investigar, porque esse mamilo pode ter aqui embaixo, o que eu falei, os canais que levam o leite até o meio do mamilo para sair. Então pode ser que desses canais tenha alguma dilatação e sangre um pouquinho e fique acumulando líquido, que aí começa a molhar o sutiã, molhar a blusa. Então a mulher tem que ver o que é que está acontecendo. Tá? Se começa a aparecer algum nódulo na axila, que está mais doloroso, e que a gente pode até ter durante o período pré-menstrual, durante a menstruação, mas que passa desse período e continua doendo e crescendo, ele merece ser investigado. Tá? Então, são vários sintomas. A pele em casca de laranja, vermelhidão, abaulamento, retração de mamilo, aparecimento de úlceras, que é feridinha, né? Que não cicatriza, nódulos na axila. Então, são várias coisas que fazem com que a gente perceba. Na axila, é interessante lembrar que existem órgãos de defesa como se fossem amígdalas, tá? Que a gente chama de linfonodos. Nós temos esses linfonodos no corpo inteiro, no pescoço, atrás, inclusive na roça o pessoal chama muito assim de holandra, né? Eu tô com as holandas no rosto. Então, quando tá com amidalite, você sente palpar, mas às vezes você sente a cadeia toda ganglionar, tem em cima da clavícula, tem embaixo da axila e dentro da mama. Então, às vezes, você está no período pré-menstrual, você sente doer a mama e você nota um carocinho. Tudo que menstrua, ele some. Pode ser que só aquele linfonodo está reagindo ao próprio processo de menstruação. Mas, se você percebe que dentro da mama começa a ter um caroço que você não sabe e começa a ter na axila também, então é porque aquela cadeia ganglionar foi ativada, vamos dizer assim, serve como se fosse um órgão de defesa, como se fosse um quartel-general que está defendendo o corpo, tá? Então eles estão pegando aquelas células malignas. E é por isso que quando se faz a cirurgia de mama, tem que se tirar os linfonodos para saber quantos deles estão comprometidos com células malignas. Isso é extremamente importante porque é ali que a gente vai fazer o estadiamento real do tumor. O tamanho dele, quantos gânglios eles estão comprometendo, porque se ele tem toda a cadeia ganglionar comprometida, então é sinal de que você já deve ter metástase aí para algum outro lugar e que a doença realmente está muito mais grave, tá? Mas assim, esses sinais são os básicos para a gente ficar atenta e poder procurar ajuda, tá? Só a importância da mulher se tocar, não é, do Jade? Uhum. Porque nesse toque, no dia a dia, que ela pode perceber essas alterações. Muitas mulheres não se tocam, até mesmo com medo de descobrir alguma coisa, né? Mas é importante descobrir o que tiver de fato. É importante, né? Exato. O mais cedo possível. E é justamente isso. Se você conhece o seu corpo, se você olha para seu corpo todos os dias, e eu sempre digo, aproveite o horário do banho para se olhar, porque é esse o momento que você tem de ver o seu normal, tá? Porque se alguma coisa altera, você começa a perceber, tá? Se você todos os dias passa por uma rua que tem 3 árvores, no dia que corta uma árvore, você vai sentir falta, né? Então, a gente se olhar todo dia, se tocar todo dia, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ver que tem alguma coisa errada. E aí é que a importância do autoexame, para você poder ver que alguma coisa saiu do seu normal, né? Sim. Eu queria que você compartilhasse mais algumas dicas aí dessa observação do autoexame. Aqui, ó, o autoexame, que é a coisa mais difícil, às vezes, que a pessoa diz, eu não sei fazer o autoexame. A gente sempre recomenda que use essa parte de cima da mama e faça um movimento assim, ó,
você tem que fazer um dedilhado, né, na mama, começando de fora para dentro, né? Sempre usando essa parte, não assim, mas assim, porque aí você vai sentindo, como se realmente estivesse tocando piano, né? Na mama toda. Aí depois, na região do mamilo, espreme o mamilo para ver se sai alguma secreção, né? Pode usar também, fazer esse dedilhado de cima para baixo, de baixo para cima, na mama toda, tá? Se você acostuma a fazer esse tipo de exercício, né, você vai perceber que durante o mês a sua mama vai ter algumas modificações. Então, no período pré-menstrual, ela vai estar assim, mais caroçudinha, como se você estivesse passando a mão num saco de milho, tá? Então, é a mama micronodular. Aquela mama está ali inchada, porque está perto de menstruar, né? Tudo que passa a menstruação, essa sensibilidade que ela tem antes da menstruação já diminui, ela fica mais molezinha, não fica tão dura, tão inchada. Aí você percebe que essa mama está mais macia, tá? E é justamente aí, você vai aprender quais são as fases que sua mama enfrenta, porque a mama tem aquelas fases, dependendo da fase do ciclo menstrual, e que você, se está habituada a tocar na sua mama, conhecer sua mama, aí, como eu falei, qualquer diferença que apareça, você já tem como tomar uma providência rápida, né? É exatamente isso, né? Quanto mais cedo, quanto antes do diagnóstico, melhor. E aí a Uhum, ginecologia, né, sua função é a primeira etapa nesse processo, né? Que leva muito uhum. tempo. Como que funciona essa questão do diagnóstico? Primeira consulta com a ginecologista, depois mastologista, como que é? Tem um processo? É, em geral, o ginecologista é o médico que é consultado primeiro, né? Porque a mulher fica desesperada, quer ver logo um resultado, às vezes até mais fácil de marcar. Então, o ginecologista vai examinar essa mama, vai ver em que fase do ciclo menstrual que essa mulher está, e, a depender da idade, a gente vai direcionar os exames. Mulheres até 35 anos que não tem história familiar nem nada de câncer de mama nem nada, normalmente a gente solicita uma ultrassonografia, tá? Mamária. Porque geralmente são mulheres que têm uma mama mais densa, tem um teor de gordura menor, e quando se faz a ultrassom, a gente tem como diferenciar o que é gordura e o que é tecido mamário. E às vezes, até dentro do próprio tecido mamário, que tem uma densidade maior, é mais concentrado, a gente consegue identificar algumas áreas que são nodulares, que são cistos, e aí fazer o diagnóstico diferencial. Na ultrassom, se a gente acha um nódulo e ele tem uma sombra depois dele, abaixo dele, então a gente já fica com o pezinho atrás, porque é um nódulo mais denso que não era para ter aquilo. Tá? Então, são algumas características, e é por isso que tem toda uma graduação. Na mulher acima de 35, 40 anos, principalmente, essa mulher já está com a sua mama entrando no processo de atrofia, que é normal e que acontece muito depois da menopausa, mas que pode começar esse processo a partir dos 40 anos. Então, aí é que se recomenda que se faça mamografia. Porque se tem um teor de gordura, no raio-x essa gordura aparece mais escura, tá? E se tem tecido mamário, ele vai aparecer mais claro. Então, se uma mama só tem gordura e no meio tem uma areazinha bem delimitada, mais branca, então aquilo ali pode ser o sinal de que tem um nódulo que está crescendo, que não era para estar ali, e que é mais fácil de diagnosticar, né? Agora, aquelas mulheres que já estão com 40 anos e que têm uma mama mais concentrada, mais densa, geralmente a gente pede a mamografia e aí, como não dá para separar o que é, se tem algum cisto, se tem algum nódulo, porque a mama é toda densa, aí geralmente vem lá embaixo escrito: sugiro avaliação ultrassonográfica para complementar o exame. Então vamos olhar, porque se naquela mama densa tiver um nódulo, tiver um cisto, a gente tem como identificar. Então, basicamente, abaixo de 40 anos, ultrassonografia. Se precisar, aí o mastologista pede a mamografia. Acima de 40 anos,
primeiro a mamografia e, se precisar, a gente complementa com a ultrassom. Se nesses dois casos ainda continuar dúvida, aí a gente pode lançar a mão da ressonância magnética, né, da biópsia, se te identificou alguma coisa, e aí se fazer um diagnóstico mais apurado. Tá? Mas inicialmente é o ginecologista, e que aí a gente vendo alguma coisa, a gente já encaminha, tendo um mastologista na cidade. Se não tiver, o próprio médico pode adiantar os exames, pelo menos até fazer a mamografia, e poder encaminhar já para um serviço mais especializado, tá? Durante a campanha do Outubro Rosa, já que muitos hospitais, né, principalmente hospitais públicos, realizam mutirões de mamografia, né? Eu lembro que no ano passado, ou foi no ano retrasado, eu acompanhei o mutirão e algumas mulheres estavam com medo, com receio, porque dizem que dói a mamografia. Uhum. E aí estava todo aquele trabalho de conscientização do quanto é importante. Uhum. É melhor uma dorzinha que leva assim 5, 10 minutos no máximo, do que uma dor insuportável e inclusive de perder a vida, né? Porque algumas pacientes que têm câncer pode ter metástase para ossos, metástase para algumas regiões que têm uma sensibilidade maior, e aí é que vai ser sofrimento, né? Então, às vezes, ficar com medo de uma dorzinha para que evitar ter uma doença e não fazer isso, então pode trazer consequência muito mais séria. Agora, pessoas que têm uma mama muito sensível, tá? A gente recomenda sempre que faça o exame depois da menstruação, porque aí já deu tempo dessa mama desinchar, diminuir a sensibilidade, né? Se mesmo assim ela continuar com a sensibilidade, o médico pode passar um anti-inflamatório, um analgésico, para ela poder conseguir fazer o exame. Mas dizer que não consegue fazer porque dói, isso aí não é argumento que se justifique não se fazer o exame, tá? E como a gente tem dito aqui, né? É importante descobrir o quanto antes e é importante também reconhecer que a ciência vem avançando com o passar do É. tempo, não para. Hoje existem tantos métodos, tantos tratamentos. Melhor Uhum. descobrir agora e conseguir tratar do que descobrir já no É. nível bem avançado. É. E a importância de tratamento precoce é porque muitas vezes, se o tumor é pequeno, se não tem comprometimento de axila nem nada, às vezes a pessoa tira só uma partezinha da mama, tá? Um quarto, que a gente chama de quadrantectomia, alguns gânglios debaixo do braço, e às vezes a paciente preserva a mama. Não precisa nem tirar o mamilo, nem nada, a depender da posição do nódulo, né? Então, você pode não sentir que ficou, que teve diferença. Tem mulheres que tiram um quarto da mama e a mama fica perfeita, tá? Mas isso só acontece se for descoberto realmente bastante cedo. Porque à medida que o tempo passa, esse tumor vai crescendo e aí as condições dessa paciente vão ficando diferentes. Então, muitas vezes, tirou um quadrante, ela mal precisa fazer uma radioterapia. Então, não precisa nem fazer quimioterapia, cair o cabelo todo, passar por aquele sofrimento todo, né? Mas à medida que ele vai crescendo, então outras coisas vão sendo necessárias para preservar a vida. Então, no caso, uma cirurgia mais extensa, né, que precise tirar uma quantidade até maior de linfonodo, e isso faz com que esse braço fique mais inchado, tenha dificuldade de movimento. E aí, a necessidade de complementar com radioterapia, com quimioterapia, e até o tipo de quimioterapia tem que ser baseado no tipo de célula que está causando aquele câncer, na extensão que a pessoa tem aquele tumor, se já tem metástase e tudo. Então, toda a história clínica dessa paciente precisa ser avaliada pelo oncologista para escolher qual seria o segundo passo depois da cirurgia, tá? Mas quanto antes se tem um diagnóstico, melhor, porque isso aí consegue fazer um tratamento mais suave, tá? Então, por isso a necessidade do rastreio precoce, tá? Quando a gente fala em tratamento, né, é sempre associado a sofrimento, mas é É. preciso, é necessário também colocar a vida em primeiro lugar. A gente sabe que é muito Uhum. difícil quando recebe o diagnóstico, mas eu vejo que hoje existem várias instituições, várias ONGs buscando dar esse apoio necessário, né? Eu vi alguns dias atrás uma tatuadora que faz a reconstrução do mamilo. Eu achei aquilo incrível. Uhum. Eu fiquei E assim, faz de uma forma tão
legal porque o médico, o cirurgião, pode fazer uma estrutura que fique o mamilo protruso, né? Para fora. E ela só vem e tatua ali aquela região que às vezes não tem nada, só tem uma cicatriz, mas ela faz de uma forma que fica mais escuro, que fica super tranquilo, né? E essa semana, anteontem, eu fiz uma live com Débora Pieretti, que ela teve câncer de mama e ela perdeu o cabelo todo. Então ela ficou usando lenço. Quando ela foi tentar comprar uma peruca, em 2015 mais ou menos, ela não tinha dinheiro para isso. Custava R$ 2.000 uma peruca. E ela ganhou de alguém, num evento que ela foi, e aquilo despertou nela um sentimento de gratidão muito grande. E ela criou uma ONG para fornecer perucas para as mulheres, que é a ONG Amor em Mechas, né? E que já distribuiu em 3 anos mais de 2.000 perucas. Então Nossa. imagine você se ver no espelho sem um fio de cabelo, sem sobrancelha, sem cílio, sem nada, você realmente se choca. Mas à medida que você coloca o cabelo, um lápis, viu? Ela dá um kit que eu achei muito massa: lápis de sobrancelha, batom, brinco grande, um lenço e a peruca. Então, é a forma da mulher melhorar a sua autoimagem, porque a gente fica, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, ela fica muito abatida, né? A autoestima vai lá para baixo, muita coisa passa pela cabeça. Então, receber um apoio desse realmente é fantástico, né? Então, Eu fiz uma reportagem uma vez já, acho que foi aqui em Conquista mesmo, de um grupo que doava lenços também aqui em hum, Conquista, eles é, coletavam para doar para essas mulheres. E eu fiquei assim, gente, foi uma mulher também que foi diagnosticada e ela decidiu fazer isso. Foi um trabalho assim uhum, muito bacana e muita gente é, não conhece, né? Fica aí, é. E a precisamos gente dar. tem condição de fazer isso na nossa cidade. Nós temos 2 serviços de oncologia, nós temos vários mastologistas que lidam com isso direto. Então a gente precisa estar conhecendo esses serviços, podendo ajudar, criando alguma forma de ajudar para poder aliviar o sofrimento de quem está passando por essa doença, né? E às vezes não é nem só a pessoa, né? Claro que a pessoa é que sofre mais, porque a gente não sabe tudo Hum, que passa dentro dela, né? Todas as questões, todos os receios, mas a família também fica é. nesse momento porque não sabe como ajudar, como atenuar aquela dor. Então, eu acho Uhum, que a gente pensar é. também no todo, né? Para aquele símbolo. Na teoria, o ideal seria os serviços terem uma psicóloga. Geralmente, alguns serviços já têm, mas assim, mais psicólogos para darem apoio emocional aos pacientes e às famílias. E uma questão que a gente nem comenta muito é a questão sexual. Então, imagine uma mulher que está com um câncer de mama, olha o que é que passa pela cabeça dela? Meu Deus, eu vou perder a mama. Será que meu parceiro vai continuar me aceitando, ou parceira também, né, que pode acontecer? Será que ele vai me achar atraente sexualmente? Será que eu vou ainda conseguir ter relação? Então, isso aí gera uma ansiedade extrema, né, que a pessoa vai ter muita dificuldade e que muitas vezes com a terapia, já com um psicólogo explicando todo o processo, falando as dificuldades que o casal vai enfrentar naquele momento, já tira muito aquele sofrimento que eles vão passar, né? A família como um todo. A própria paciente às vezes entra: meu Deus, eu tenho um filho pequeno, quem vai criar meu filho? Ou então é um arrimo de família: meu Deus, quem vai sustentar minha família? Eu tenho um pai e mãe que dependem de mim, que eu já tive situações assim. Então são várias questões emocionais que precisam ser ajustadas ali, mostrar essa mulher que ela tem a oportunidade de ter um suporte, né? Que outras pessoas também passaram por isso. E os grupos de mulheres que passaram por câncer têm uma importância incrível para darem suporte umas às outras, né? Então isso é uma coisa muito importante. Eu não sei, eu conheço poucas pessoas que tiveram câncer que têm essa interação, né? Mas que é uma coisa que tem uma validade incrível, né? Sim. Como você disse, essa questão do relacionamento em si, né, é um agravante para essa tensão, para essa preocupação.
E tem também outra questão que é o desejo de ser mãe. Algumas mulheres já tiveram filho ou desejam ter outra. Aí fica naquele medo, será que eu vou poder ter o filho outra vez? Uhum, Tá, né? Você recebe algumas é. preocupações Não, nesse eu sentido. tenho duas pacientes, uma com 27 anos, aliás, uma três, né? Uma que teve câncer com 23 anos, a outra com 25 e a outra com 28. E somente uma delas é que teve condição de fazer captação de óvulos e congelar. Tá? Existem algumas técnicas até de preservação de ovário intraabdominal para ver se depois da quimioterapia essas mulheres voltam a ovular para poder ter uma gravidez. Né? Geralmente, quando é um paciente muito jovem, essas pacientes podem voltar a ovular normal, mesmo depois da radioterapia, quimioterapia, mas assim, sempre fica o medo. Será que meu filho vai ser uma criança saudável? Será que vai ter alguma sequela? Né? Mas isso é uma coisa que passa demais pela cabeça da mulher. E além disso, tem aqueles casos que o mapeamento genético é tão forte para câncer que muitas vezes é necessário retirar os dois ovários, tá? Para não ter uma recidiva ou não ter, principalmente os cânceres de mama que são hormônio dependentes e que podem também ter câncer de ovário, tá? Então, essas pacientes, elas têm que ser ouvidas. Antes de se propor qualquer tratamento, precisa se levar em consideração a fertilidade, porque existem meios de preservar essa fertilidade dessa mulher que tem vontade de ser mãe, né? Então, a gente Uhum. tem que avaliar. E trabalhar tudo isso, né? Como você disse, Uhum. precisa apresentar aí essas opções para a mulher assimilar e começar a É. trabalhar a lógica. A aceitação é realmente muito complicado já. Eu li também uma reportagem em relação à amamentação como uma prevenção. Tem mesmo Uhum. nesse sentido? A gente sabe que a incidência de câncer de mama em mulheres que amamentam é menor. Uhum. Se tem essa estatística, né? Mas isso não significa que toda mulher que amamentou não vai ter câncer de mama, tá? Porque depende de outros fatores. Mas assim, a amamentação é considerada sim um fator de proteção, tá? Mas além dele, também tem outras coisas que a pessoa pode fazer. Então, ter uma dieta saudável, não fumar, praticar atividade física. Então, só o estilo de vida já reduz em 30% a possibilidade de desenvolver um câncer. Tá? Porque a pessoa está ali se alimentando bem, eliminando radicais livres, que são substâncias que podem afetar a mama, levando ao câncer, né? Mas, assim, evitar, principalmente o pessoal que trabalha em radiologia, né? Que trabalha fazendo raio-x e tal, essas mulheres têm uma possibilidade maior de ter câncer de mama porque elas estão ali no dia a dia fazendo raio-x. Elas têm que usar aquele colete protetor, né? Porque se ela está exposta à radiação por um longo período, ela também tem a possibilidade de desenvolver câncer de mama. Paciente fumante, porque a própria fumaça do cigarro tem mais de 30 substâncias, são oxidantes, causam alterações nas células, né? Principalmente aquela célula, aquele sistema. A gente tem um sistema de defesa na célula que é como se fosse o controle de qualidade. Então, se a célula se dividiu e passou pelo controle, ela fica normal. Se ela tem alguma alteração, ela se destrói por si mesma. E quando a pessoa fuma, esse sistema acaba sendo travado, tá? E uma célula com defeito acaba passando pelo controle de qualidade natural e se dividindo em células com defeito. E é com o passar do tempo que se observa o surgimento de células cancerosas, entendeu? Por isso que a gente recomenda que não fume, tá? E atividade física, alimentação, tudo. O uso de bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica vai afetar também o fígado, que é um órgão de limpeza, vamos dizer assim, né? De metabolização de muitas substâncias. Então, se esse fígado está sendo afetado, ele também pode fazer com que muitas substâncias que eram para ser eliminadas continuem no sangue. Então, as pessoas que têm hepatopatia ou que fazem uso de bebida alcoólica por muito tempo também têm uma predisposição maior para desenvolver câncer de mama. Tá? Já que além desses hábitos, né, e da genética, tem mais outros fatores de risco? Ou esses hábitos já englobam?
Se fala muito do uso do anticoncepcional. Então, o que se tem que ter em mente é, se a pessoa tem uma história familiar para câncer de mama e deseja um método anticoncepcional, a gente tem que ver quais são os parentes que tiveram câncer de mama, que idade essas pessoas tiveram câncer de mama, porque a paciente idosa que tem um câncer de mama, a possibilidade de um paciente jovem na família desenvolver é menor. Mas se é uma mulher que teve câncer de mama aos 35 anos, as filhas e irmãs podem ter também jovens, tá? Então, se aí a gente vai ver a necessidade de se avaliar um método anticoncepcional que não tenha, principalmente estradiol, tá? Então, seria um fator. E em casos de mulheres que não amamentam ou que tiveram uma história familiar, assim, essas mulheres que menstruaram muito cedo e que mãe e irmãs param de menstruar muito tarde, então elas são expostas muitos anos ao hormônio estradiol, então ela tem uma chance maior de desenvolver. Então vamos tentar ver uma forma de ter um método anticoncepcional menos prejudicial, tá? Que mais? Pacientes que têm problemas de fígado, né? Hepatite crônica. Então, já são direcionadas para que não se use nada de medicação que possa e faça um acompanhamento mais precoce. No caso de mulher jovem que teve câncer de mama abaixo de 40 anos, as filhas e irmãs devem começar a fazer exame 10 anos antes. Então, se a mulher teve câncer de mama com 40 anos, as filhas têm que começar a fazer mamografia com 30 anos. Pelo menos a primeira, tá? Porque são pessoas que têm mais predisposição de ter tipos de câncer de mama de origem mais genética, porque ela pode ter alguma alteração. E aí se investigar com mais precocidade, tá? Principalmente quando é câncer bem jovem. Né? E pessoas que tiveram câncer mais velho, também tem que ver se tem outros fatores. Diabetes é um fator predisponente, né? Ou a paciente que tenha sobrepeso. Então, tudo isso é questão de estilo de vida, tá? Porque geralmente quando a gente olha uma pessoa diabética de mais idade, ela tem sobrepeso, tem hipertensão. Então, vamos tentar melhorar esse estilo de vida para que ela não desenvolva outras doenças também, tá? Então, a prevenção é a mesma das outras doenças, né? Dos outros males que afetam nossa saúde, né? Buscar seguir uma rotina de atividades físicas, de exercícios, de Uhum. alimentação, deixar sempre aí os exames em dia, aquele check-up. Isso. E a mamografia, o importante é começar a fazer uma mamografia entre os 35 e 40 anos, que a gente chama de mamografia basal, e que se tiver alguma alteração, repetir a cada 2 anos, tá? Porque e tem que guardar essa mamografia. A mamografia não se joga fora. Principalmente aquela chapa, que ali aquele raio-x é que vai comparar com o outro do outro ano. Tá? Então, o que acontece? Faz a primeira e a partir dos 40 anos faz todo ano e vai comparando sempre uma com a outra, uma mais recente com a anterior. Tá? Muito Porque bom. é de um ano para outro que se pode identificar alguma lesão e aí conseguir pontualmente tratar sem que a mulher precise tirar a mama. Viu? Muito importante você estar destacando, né, que é necessário guardar, porque tem gente que faz o exame e mostra para médico e acha que pode jogar fora, não vai servir mais para Isso. nada. E, E é e a realmente gente vê muito, muito isso. Né? e com esse exame em mão, como você disse, né, vai dar para fazer o comparativo, acompanhar Uhum, a saúde dessa mulher. É importante também. uhum. Eu acho que não sei se aqui em Conquista também é assim, mas no interior tem aquela médica para a vida, que acompanha É, desde a adolescência. uhum. Não é isso? Porque aí já te conhece seu organismo e consegue acompanhar. Eu tenho aqui algumas pacientes que têm assim 3 gerações: a mãe, a filha e a neta, né? E eu digo sempre a neta, eu digo, olha, eu me conheci agora, viu? Você não diga que sua avó é minha paciente, não, porque eu vou dizer que é mentira. Né? E eu já fiz parto e já estou cuidando de filha que já está grávida. Então, já pensou, né?
Mas o importante é que a gente vê que tem muitas famílias, eu tenho muitas famílias, que as mães vêm passando essa informação às filhas, e isso é bom, porque faz todo esse cuidado, todo o diferencial, né? E é uma É o... característica de nós mulheres, essa atenção à saúde. A gente tem uma preocupação a mais se comparado aos homens, não é isso? Uhum. É. Principalmente pelo fato de que mulher é cuidadora. Ela precisa cuidar dos outros. Então, eu sempre digo às minhas pacientes que não é ser egoísta, mas ela precisa se tratar primeiro para poder cuidar dos outros, porque ela cuida de filho, cuida de neto, cuida de irmão, cuida de pai e mãe, cuida de marido, né? Então, ou até amigas, mas ela precisa também se cuidar. Né? Às vezes eu vejo muito no consultório pessoas que cuidam muito dos outros e negligenciam seus exames. 4, 5 anos sem fazer exame. Eu digo, não pode. Você que cuida, né? E a gente lida muito com agentes de saúde. Eu tenho algumas que trazem as pacientes quando é uma consulta mais direcionada. Então eu digo, cadê? Você fez seus exames? Não, doutora, já tem muito tempo. Não, então marque para a gente fazer, porque você tem que estar em primeiro lugar. Você tem que estar saudável para poder cuidar das outras pessoas, né? É um E isso é senso de fundamental. responsabilidade, não é? Senso de Uhum. responsabilidade que é atribuído à mulher nessa cultura machista mesmo que nós somos É. criadas, que ainda persiste e a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Doutora, já que eu Uhum. queria encerrar nossa live, está faltando aí 15 minutinhos, que Hum. você se um raio-x, um panorama da situação no nosso país, né? Pelo que eu li, o câncer de mama aí é um dos principais, acredito que o segundo, Uhum. não sei se foi o É, dado mais recente. Por quê, né? A que você atribui, já que as mulheres estão tendo essa preocupação? É mesmo a falta de oportunidade de cuidar dessa saúde, nosso sistema, que ainda é deficitário? Como que você eu acho enxerga? que tem vários fatores aí para contribuir para essa dificuldade de se realizar o exame. Primeiro, a questão cultural, porque muitas mulheres acham que o exame dói, que não é muito chato fazer, que não vai ter necessidade, que nega a possibilidade de ter a doença, né? Isso é um fator que ainda existe. Tem a questão social, que ainda o preço da mamografia caiu muito. Hoje você faz mamografia de R$ 100, R$ 120, que é relativamente barato. Tá? Porém, mesmo assim, tem muitas mulheres que não têm condição financeira de pagar esse valor. E o serviço público ainda carece muito de fornecer de uma forma mais universal esse exame para a grande população, né? Principalmente porque tem alguns atributos, eles têm algumas normas que mamografia anual só a partir dos 50 anos. Entre 40 e 49 anos, a mulher só precisa fazer a cada 2 anos. Mas a gente sabe que nessa faixa etária acontecem 23% dos cânceres de mama que acontecem no Brasil. Então, são muitas mulheres que ficam descobertas. Ou seja, por falta de informação, dificuldade de marcar, porque quem vai pelo SUS, vai para fazer um exame pelo SUS, tem que passar por um clínico, que passar por um ginecologista para poder dar o pedido, para levar no posto, para deixar no posto para marcar, pela bondade do pessoal do posto, aí achar uma vaga no serviço, para no dia ver se ela tem condição de faltar ao trabalho ou condição de alguém para ficar com o filho, para ela poder fazer o exame. Aí leva 3 meses para receber. Então, do dia que ela percebe alguma coisa ao dia que ela recebe o diagnóstico, já tem 6 meses. E a coisa está muito mais séria, tá? E aí fica difícil. Se a pessoa tem condição e tem esclarecimento, fica mais fácil, porque ela vai procurar ajuda e paga pelo serviço. Mas se não tem, nós vemos muita carência, principalmente nos lugares mais distantes, que tem mais dificuldade. Imagina na Amazônia, que você tem que levar 2 dias viajando para chegar numa cidade que faça o exame. Então, não é ainda universalizado como deveria ser, tá? Uhum. E toda essa demora é crucial, porque cada dia agrava. Não é isso? 6 meses pode evoluir de uma Células, forma. células neoplásicas, elas não ficam esperando para poder ser tratadas. Elas vão se dividindo em duas, em quatro. Aí é a escala exponencial, né? É Então, complicado. Complicado.
Eu vou ativar aqui os comentários, pessoal. Hum, Se quiser fazer a pergunta, gente, vocês tiverem indicações também de grupos, né, que hum, prestam é. solidariedade, apoio de alguma forma, podem comentar aqui que a gente Uhum, tem. E agora eu separei alguns filmes e séries que falam sobre a questão, né? Eu tive o cuidado de procurar uns que não são tão para baixo, digamos assim, porque a gente é. vê muitas produções que, em vez de dar uma energia, né, dar uma esperança na pessoa, Uhum, desanima total, é. deixa ainda pior. Então eu Uhum, busquei uns mais animados, mais engraçados, para trazer essa esperança. O primeiro é Lipstick, que faz uma hum, referência a batom vermelho. Você já assistiu? é. Eu vi o anúncio que uma colega postou esses dias, viu? E eu achei Eu ainda bem não assisti. interessante. Eu também Uhum, achei bem legal. É uma jornalista que ela recebe duas notícias ao mesmo tempo: o emprego dos sonhos e o diagnóstico do câncer de mama. Imagine. uhum. Aí ela Dilema, começa né? esse dilema, como lidar com tudo isso. Ela decide, Uhum. então, se jogar, aceitar mesmo e aproveitar a vida ao máximo. Aí ela usa batom, tenta a cada processo do tratamento, ela busca algo positivo para mostrar. Não vou contar o resto para vocês. É, não dá spoiler não, porque aí a gente Não vou assiste, dar né, com mais spoiler. cuidado. É. Mas ela tenta enfrentar a doença com bom humor, com descontração. Eu acho Uhum. que é essa energia, né? Energia positiva atrai coisas É. positivas, atrai superação. Uhum. Isso. A outra dica é De Volta às Quadras. Esse eu fiquei muito curiosa. Ele deve ser muito Uhum. bacana. Já ouviu falar Já, desse De desse Volta às também. Quadras? É. Uhum. Legal ele. Eu fiquei, gente, deve ser muito legal. Vou pesquisar depois. É um grupo de Uhum. mulheres de meia idade, que elas eram jogadoras de basquete na época da escola, quando eram crianças, adolescentes. E aí, depois de muito tempo, algumas já com filhos, com netos, elas decidem voltar às quadras por uma boa causa, uma campanha exatamente de prevenção ao câncer de mama. Eu acho que Que deve ser legal, bem né? bacana para Uhum. arrecadar. E a gente vê assim muitas famílias que se reúnem, né? E tem aquela. Eu vi um outro dia um vídeo que a menina teve câncer de mama, raspou a cabeça, aí quando ela chegou do hospital, depois de algumas sessões de quimioterapia, sem um fio de cabelo, ela descobriu que as amigas e as irmãs e a mãe tinham raspado a cabeça e todas estavam com a touca igual a dela. Aí quando ela foi vendo que todo mundo estava com uma touquinha igual a dela, de crochê, inclusive, com a florzinha assim no cabelo, aí foram tirando, mas essa menina chorou tanto. E foi uma forma dela ser fortalecida, né? Foi muito lindo, muito São emocionante. pequenos gestos, pequenas ações, né, que fazem toda a diferença. Uma pessoa que Uhum, está tão difícil, né, tão sensível, é. Uhum, realmente. Eu vi algo assim também, mas com os filhos. Eu acho que a mulher hum. não tinha filho. O marido e aí uns dois filhos também rasparam para dar esse É, apoio. eu já vi também várias situações assim, que o marido raspa a cabeça junto com a esposa. Esses dias eu vi no Instagram aí um casal, né? Que ela teve que fazer quimioterapia porque caiu o cabelo, pois o marido ali foi e ela pediu, não, não faça isso não, não, vou fazer sim. E isso aí aumenta o vínculo do casal, né? Fortalece, é como você disse, bons pensamentos, melhora a imunidade, melhora a resposta ao tratamento, e aí gera esperança, né? É, eu acredito que a esperança aí é um remedinho natural, Com certeza. né? Tanto quanto os outros Uhum, tratamentos. E por é. fim, reservei um documentário brasileiro, que é Mulheres de Peito. Parece ser bem Uhum. Esse eu interessante, já porque vi. traz várias visões. Eu ainda não. Eu É. fiquei assim, Muito impactante. é? É. Ai, Mas é bom assistir, a gente precisa ver isso. E outro dia eu fiz uma live e eu mostrei a foto de uma mulher sem as duas mamas. E as pessoas ficaram assim chocadas, né? Porque realmente parece que você está olhando para o peito de um homem, né? Então, aí eu vi até um depoimento de uma mulher esses dias dizendo assim, poxa, nem para tirar as duas mamas. Aliás, o marido virou para a mulher e disse assim,
Poxa, meu bem, nem para tirar as duas mamas, aí a gente podia sair sem camisa, numa boa, né? Ela, com certeza. Mas é muito difícil, né? Você assimilar a ideia, porque já é uma Uhum, construção que tem há muito tempo da mulher com seres, né? é. É E muito é difícil. uma. E a mama é um aspecto da nossa feminilidade, né? É uma característica. Então, só em perder, você diz assim: será que eu vou deixar de ser mulher? Né? Eu não vou ter mama. Então, isso impacta muito a cabeça de muita gente. Né? Já que nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que você Oh, deixasse uma mensagem para as mulheres de casa. pois é, meninas, se amem, se olhem, se toquem, tá? Porque é assim que vocês vão salvar suas vidas, vão valorizar suas vidas, vão enriquecer, porque você se conhecendo, você pode se cuidar, né? O autocuidado é fundamental, tá? E fiquem com Deus, É isso, muito né? obrigada por ter aceitado aí esse bate-papo, essa conversa comigo, tão Uhum. rica. Você, ó, é um prazer falar com você, esse doce de menina. Oh, que bom, foi muito Que essa bom. pandemia passe logo para a gente se encontrar pessoalmente, Com certeza, viu? marcar nossa pizza. E não fala não. A turma tá precisando se reunir mesmo, viu? Tá bom, Um minha querida, beijo, fica com amo. Fica Deus. com Um Deus, viu? beijo também. E Tchau, obrigada por tchau. me convidar, tá? Eu que Beijo. agradeço. Beijo.